a nossa audiência pública. Antes de mais nada, eu já quero iniciar com as considerações iniciais, né? Eu, já na sessão de sexta-feira, eu meio que já fiz uma previsão aqui, porque, infelizmente, nos últimos anos, nessa casa, nunca a população em geral, os representantes da sociedade civil, têm se feito presente nas audiências públicas, né? Infelizmente, nós ainda pagamos o preço ainda, nós como políticos, né, de sermos muito cobrados, né, e no momento da população dar a sua sugestão, dar a sua contribuição, realmente acaba não se fazendo presente, né, e não podendo dar algumas sugestões ou opiniões. Mas, enfim, a audiência foi marcada, foi anunciada, foi colocada em carro de som. Esperávamos que viesse alguém aqui para que nós pudéssemos fazer essa audiência, mas, em contrapartida, também estamos transmitindo ao vivo nas redes sociais, né? Quem está em casa, os internautas também pode nos acompanhar. Quem quiser mandar o seu comentário, alguma sugestão através da live também pode, né? E a gente vai dar o início, vamos ser bem breves aqui. O nosso secretário de administração, Wildes, vai fazer a sua explanação e após, né, mesmo, eu já quero até agradecer aos nossos heróis que estão aqui, né, nosso amigo Cosmo, nada vazante, com o seu companheiro, que como é o seu nome mesmo, amigo? Atrício. Pronto. Que está sempre, né, presente nessas reuniões que interessam à população. Eu creio. Né? Tá certo, muito bem. Você está deixando um legado aí, né? Tá certo, é isso mesmo, viu? Já diz que bons líderes formam os novos líderes, né? Então, assim, eu creio que você está deixando o seu legado. Estamos também com a representação, acho que dos dentistas, não é isso? Que estão ali. Ambos, os três, são dentistas do município, é isso? Pronto. É muito importante a presença de vocês aqui, né? Então, vou dar um espaço. E o nosso amigo que está sempre aqui, não só nas audiências, mas nas sessões, ele é sempre presença garantida aqui na Câmara, né? Dando suas contribuições, né? Com as nossas discussões, está sempre na sua presença aqui na Câmara, que é o irmão, eu esqueci teu nome, que é irmão da mulher do Mário Elvis, né? É o João, ali da Rua da Palha. Seja bem-vindo, meu querido. Um abraço, viu? Pauta da segunda audiência pública de 2023 sobre a possibilidade de emenda para a LOA, estima a receita e fixa a despesa do município de Freixeirinha para o exercício financeiro de 2024, realizada em 22 de novembro de 2023. Considerações iniciais, explanação sobre a LOA com o secretário de administração Eudes Almeida, manifestação dos representantes da sociedade civil e pública, apresentação de emenda dos vereadores e informes. Como já dei as minhas considerações iniciais, né, está aberta a nossa audiência pública, e quero passar agora a palavra para o nosso secretário de administração, Eudes Almeida, que vai fazer a sua explanação sobre a LOA, que a gente possa, né, tirar alguma dúvida, enfim. Fique à vontade. Boa noite, presidente Mike. Boa noite às pessoas aqui presentes que, atendendo ao chamamento público, aqui comparecem para dar a sua participação e a sua contribuição na discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Também cumprimentar o público que nos acompanha pelas redes sociais aqui do Poder Legislativo, também o vereador Ayrton e o vereador Aurélio, que aqui estão para também darem a sua contribuição nessa discussão. A vereadora Silva esteve aqui até agora há pouco, mas já está retornando, e é a forma da gente chamar as pessoas a dar a sua contribuição nessa discussão. A audiência pública é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para dar transparência às discussões que são necessárias nesses instrumentos de planejamento administrativo.
A administração pública ela tem 3 instrumentos com os quais ela se programa para o exercício da administração. Primeiramente, o PPA, que é o Plano Plurianual, com validade de 4 anos, normalmente feitos no primeiro ano da gestão municipal e projetando os 4 anos seguintes, de modo que nenhum prefeito eleito fique sem esse instrumento de planejamento, porque sempre cada prefeito eleito ele ainda recebe 1 ano de planejamento do gestor anterior. E, ao sair, ele também deixa já 1 ano programado para o gestor seguinte, para que esses instrumentos de planejamento tenham uma continuidade. Derivado do PPA, todo ano a Câmara discute, no primeiro semestre legislativo, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já foi aprovada este ano a LDO para servir de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. A Câmara Municipal não pode entrar em recesso sem que seja aprovado o orçamento para o ano seguinte, porque o gestor municipal, juntamente com os secretários que são gestores, não podem começar o ano administrativo sem ter um instrumento de gestão para garantir que as suas receitas sejam contabilizadas e as suas despesas sejam realizadas. Se não houver previsão orçamentária aprovada pelo Legislativo Municipal, a administração pública fica travada no ano seguinte. Então, por isso que há essa exigência de que, antes de haver o recesso da Câmara, seja aprovado o orçamento para o ano seguinte. E este momento aqui é uma necessidade que a Câmara Municipal tem, o Poder Legislativo, de validar as suas discussões e também as suas alterações propostas no projeto original encaminhado pelo Executivo. A competência de encaminhar o orçamento, a lei orçamentária para a Câmara Municipal, é do Executivo. Mas a atribuição do Legislativo é exatamente de promover essas discussões, promover as alterações e promover a votação do projeto de lei com as emendas que o Legislativo entender necessária para o melhor funcionamento da gestão, da administração e da vida dos munícipes. Então, o objetivo nosso aqui basicamente é esse: apresentar sugestões para que sejam analisadas pelo Legislativo, se essas sugestões são possíveis de serem incluídas já no ano de 2024, porque para que elas possam fazer parte do orçamento de 2024, elas têm que estar previstas dentro do PPA aprovado para este período. O PPA vigente ele vai até 2025, então as sugestões apresentadas, lógico, o papel do Legislativo aqui é ouvir todas as sugestões da população, e a população pode sugerir, tanto neste momento de audiência pública, as pessoas que estão em casa nos assistindo também podem, na rede social da Câmara, sugerir, é esse o objetivo de ser transmitida, para que as pessoas possam apresentar sugestões de obras, ações e serviços a serem executados pela administração municipal no ano de 2024 para a melhoria da qualidade de vida da população. E os vereadores, recebendo essas demandas da população, vão analisar se já é possível colocar no orçamento do próximo ano ou se já pode ficar como sugestão para o próximo PPA que será discutido quando o próximo gestor assumir em 2025. Mas todas as sugestões são importantes. Às vezes a gente imagina, mas só para 2025, porque não pode botar ainda em 2024,
não podemos é perder a oportunidade da sugestão. E quem sabe, inclusive, adaptando essa sugestão para uma coisa que já esteja prevista no PPA vigente. Então, as sugestões elas podem ser nos mais diversos campos da administração. Todas as áreas estão abertas a receber sugestões da população. Inclusive, agora há pouco, conversando com o vereador Aurélio, nós vimos que algumas sugestões apresentadas no ano passado, quando estava se discutindo o orçamento para 2023, que ainda não foram executadas no exercício, e não havia mais previsão de condições de executar ainda em 2023, já foram recolocadas no orçamento para 2024. Algumas sugestões, inclusive, feita referência ao número da emenda de 2022 que apresentou essa sugestão. Por isso que é importante a gente sugerir, porque o que não se dá para aproveitar num ano, ou não dá para realizar num ano, a gente poderá já garantir para os anos seguintes. Por que eu digo, às vezes, não dá para realizar num ano? Sobretudo no ano de 2023, que foi um ano de mudança, tanto do governo estadual como do governo federal, e essa mudança importou numa mudança drástica, porque não houve continuidade de governo, então muitas políticas públicas que estavam sendo executadas foram descontinuadas e foram iniciadas outras ações, de acordo com a visão dos novos gestores estaduais e nacional. Então, com isso, a administração pública tem que se redimensionar também nos municípios, porque, às vezes, uma emenda que era fácil conseguir num determinado ministério, agora se tornou bem mais difícil, porque mudou o ministro, mudou a orientação política, mudou a composição do Congresso, mudou tudo a nível estadual e a nível nacional. Então, esse ano de 2023 foi um ano muito de adequação, porque os gestores municipais tiveram que meio que transitar nessa nova realidade política nacional, que também tem reflexo na estadual. Então, teve todo um processo de acomodação das forças políticas, e aí, definido isso, os gestores já puderam se programar melhor para 2024, com as ações que os seus, digamos assim, líderes políticos têm mais facilidade de acessar esses ministérios. Tem ministérios que são muito difíceis de conseguir recursos, porque também a nível nacional e estadual são ministérios com recursos poucos. Já tem outros ministérios que são mais fartos em recursos, então aí os gestores vão se reorientando para garantir recursos para funcionamento dos municípios. Sobretudo no município pequeno como o nosso, onde praticamente toda a arrecadação do município é oriunda das transferências governamentais. As nossas receitas próprias, elas são muito poucas. A nossa cultura de tributos no município ainda é muito pequena. Muitos prestadores de serviço não pagam ISS e nem o município cobra. A maioria do ISS arrecadado é aquele que já é serviço prestado ao próprio município, porque o município já faz a retenção direta, mas não há um trabalho de fiscalização de prestadores de serviço para contribuição do ISS. O IPTU do município é uma vergonha. Eu digo porque a cidade de Frecheirinha, se você compara com 10 anos atrás, mudou completamente o padrão da qualidade da nossa arquitetura. A gente já vê muita casa construída já no novo padrão. E a tabela do IPTU daqui é a de quando foi criado o Código Tributário ainda, lá muito, muito baixa. Uma casa que aqui hoje é vendida, por exemplo, por R$300 mil, no IPTU está avaliado por 35, por 40, e é em cima desse valor que ela paga o IPTU. O IPTU nosso não chega a R$30 mil por ano. Se você for, o que dá para fazer com R$30 mil por ano, talvez não dê para pagar a limpeza pública de um mês. Então, é uma realidade de um município que tem uma dependência muito grande das transferências governamentais, de FPM, de ICMS e de IPVA,
que são as nossas principais receitas. E, felizmente, o nosso ICMS ele é muito bom comparado com a maioria dos municípios aqui da região, pela nossa força industrial. Nós temos esse polo de lingerie aqui no município, que gera bastante ICMS, e isso nos favorece. Quando a gente pega aqui a cota parte do ICMS, que cai toda quarta-feira no município, e compara com municípios como Mucambo, Pacujá, Coreaú, Granja, São Benedito, nós estamos mais bem colocados do que municípios com potencial populacional bem maior que o nosso. Mas ainda é insignificante para o tamanho da realidade, da necessidade do município, né? Então, nós dependemos quase que totalmente dessas transferências. Então, o que se faz de investimento no município é com recurso que se consegue, muitas vezes de emendas parlamentares ou de projetos apresentados diretamente a algum ministério. Mas a maioria dos investimentos em construções mesmo é conseguida através de emendas, já que as receitas de transferências governamentais, elas praticamente dão mesmo para manter o município com sua folha de pagamento, suas contribuições sociais e as despesas correntes necessárias. Inclusive, com certas dificuldades. Esse ano a gente viu, primeira vez, acho que na história, greve de prefeitos, né? Fecharam prefeituras durante um dia de protesto, né? Para tentar recuperar a capacidade dos municípios, que, até o momento, está recebendo menos recursos em 2023 do que recebeu em 2022, apesar da inflação que corrói as transferências governamentais. Mas há já uma garantia, né, do presidente, e já foi aprovada a lei no Congresso, garantindo um FPM extra para, pelo menos, igualar o recurso de 2023 com os recursos recebidos em 2022. Essa é a garantia que o presidente deu de que nenhum município sairia perdendo dinheiro em relação ao que receberam em 2022. Essa é a expectativa. O município, final de ano, tem algumas obrigações extras, sobretudo a quitação da folha do 13º, que é uma despesa, de certa forma, extra, que não tem um FPM próprio para isso, mas o que a gente está contando é que essa transferência extra, que há a garantia de que saia até o dia 30 de novembro, essa é a promessa, né? A gente, com isso, vai nos permitir fechar o ano com o 13º e o mês de dezembro pago aos servidores. Sempre priorizando a folha de pagamento, que a gente sabe da necessidade, trabalhou, todo profissional que trabalha tem que receber seu pagamento, e isso não é nem justiça, é uma questão de honrar os compromissos mesmo, porque cada um tem seus compromissos pessoais, né? Então, assim, diante dessa introdução, o que a gente poderia ver? O orçamento em si, ele é uma peça muito técnica. Ela é composta da dotação orçamentária, da especificação da despesa ou da receita e de um valor previsto para isso. É importante a gente lembrar que os valores que constam no orçamento não são necessariamente os valores que serão arrecadados ou gastos, investidos no ano seguinte. Porque aqui a gente trata de previsão orçamentária. Não há nenhuma garantia de que isso vá se consolidar. Tem ano que não chega nem ao valor previsto, e assim como tem ano que ultrapassa, como foi o ano de 2022, que ultrapassou o que tinha sido programado inicialmente. Ou seja, o município Frecheirinha, especificamente, em 2022, houve um superávit, ou seja, recebeu o dinheiro além do que estava previsto no orçamento inicial. Assim como tem anos em que a gente não atinge nem o que foi previsto. Mas, voltando, há previsões orçamentárias na lei orçamentária que a gente sabe que certamente não dá para fazer com o dinheiro que está previsto. Mas, como eu disse, o valor em si não é o mais importante. O importante é que tenha a previsão. Existindo a previsão orçamentária, a despesa pode ser realizada, mesmo com um valor diferente do que está previsto. Como é que acontece?
entrou mais dinheiro ou foi necessário fazer uma despesa maior do que a que estava prevista, a gente anula uma que estava prevista e não entrou dinheiro, e aquele valor a gente recompõe aquela que precisou ser injetado mais recursos. Mas o importante é que tenha a previsão orçamentária. Por isso, os valores constantes não são os mais importantes, e sim a previsão daquela despesa, daquela ação ou daquele investimento que o município precisa fazer. Assim, depois dessa introdução, eu acho que a gente pode abrir um espaço, né, tanto para os vereadores como para as pessoas aqui presentes, e quem estiver em casa quiser manifestar aí na rede social alguma sugestão de obra, de ação, de um serviço que precise ser realizado no município, um programa que precise ser implantado, seja na área da educação, na área da saúde ou na área da assistência social, que são as 3 secretarias que mais trabalham com programas, né? Esses programas, normalmente, às vezes, são fruto de uma ação maior, seja do governo federal ou do governo estadual, que possa ser implementada no município. Então, é importante ouvir as pessoas. Nós estamos aqui com profissionais da saúde, na área de saúde bucal, né, que também podem apresentar sugestões diante da realidade em que eles vivenciam no seu ambiente de trabalho. É importante ouvi-los. E as pessoas demais que estão aqui presentes também poderem dar as sugestões no âmbito do conhecimento de cada um. Devolver aqui o microfone do nosso presidente para conduzir esse momento. Obrigado, secretário. Acho que já ficou bem explicado qual o objetivo dessa audiência. Queria, antes de passar para algum dos vereadores, saber, inclusive a categoria dos dentistas que aqui estão presentes, eles já me anteciparam aqui que é um momento também para dar as suas propostas. Eu acho que o momento ideal é esse, o Cosmo e o meu amigo Trício, né? Atrício. Também, se tiverem alguma sugestão também, fiquem à vontade, certo? Mas, desde já, quero ouvir, né, as profissionais da odontologia que estão aqui. Você está com o microfone aí, Ítalo? Boa noite a todos. Eu me chamo Lara, sou cirurgiã dentista da atenção primária daqui de Frecheirinha. Aqui comigo também outros profissionais da área, o doutor Jefferson e a doutora Fernanda, também da atenção primária. Agradecemos o espaço nessa casa, a voz que vocês estão dando para a odontologia poder ser ouvida nesse momento que estamos passando. Bom, primeiro de tudo, a gente quer deixar bem claro a importância da odontologia dentro da saúde. Tá? A gente não atua somente em saúde bucal, a gente precisa atuar para a pessoa, para os pacientes, terem também a saúde em geral. Bem, a gente não atua, dentista é só dente. Não, a gente atua na saúde sistêmica como um todo. Então, daí a importância da odontologia. Na atenção primária, muitas vezes nós fazemos procedimentos que são considerados complexos. Cirurgias, restaurações, reabilitações. Não é menosprezando as prevenções, que também na atenção primária a gente sabe que a prevenção ela é o foco, para a gente evitar problemas maiores na população. E, aproveitando esse gancho, falando sobre isso, nós reconhecemos também que a odontologia ela teve uma melhora muito grande aqui na cidade de Frecheirinha, como, por exemplo, as reformas dos consultórios odontológicos, a aquisição de materiais, muitos desses, que não são nem comuns em encontrar em unidade básica, como uma destiladora, vocês receberam a bomba a vácuo, o ultrassom, que isso é excelente, porque traz não só benefícios para o nosso trabalho, mas principalmente benefício para os pacientes, porque assim a gente consegue ofertar um tratamento melhor para aquele paciente. E a gente sabe que os pacientes precisam. Então, assim, a odontologia ela não é só
o profissional. A gente precisa muito de material de investimento, não é barato. A gente sabe que tudo é muito caro, precisa de manutenção, é bem mais complexo. A gente não tem como só olhar para o paciente e prescrever, não. A gente precisa realmente de instrumentais, de materiais, e a gente reconhece o esforço da gestão diante disso. E a gente acompanha, que nós já estamos aqui há mais de ano, né, na saúde, a gente vê essa melhora que a odontologia teve. Porém, não só investimentos na estrutura, nos instrumentais, a gente solicita também um investimento nos profissionais. Eu acredito que já seja conhecimento de alguns aqui, inclusive do presidente da Câmara, que o sindicato já entrou em contato com o presidente, com o prefeito, com a secretária de saúde, sobre a questão de alguns repasses financeiros que está vindo do Ministério da Saúde, recursos federais. Como já foi bem falado aqui, muitas vezes a gente depende dos recursos federais para poder fazer o pagamento dos profissionais, por exemplo, a compra dos materiais. Então, aqui a gente quer deixar exposto que está havendo esse aumento do recurso federal e que, aproveitando isso, a gente queria expor, deixa eu só pegar aqui em números para poder deixar melhor. E a gente queria expor alguns dados atualizados pelo próprio Ministério da Saúde, tá? Vou ler aqui. Por exemplo, na estratégia de saúde bucal, atualmente, né, vem 7 mil para cada equipe. Com a portaria 1924, que foi autorizada agora, vai aumentar em 100% esse valor, 14 mil por equipe. Isso só dessa portaria. Fora isso, nós temos a portaria também que foi aprovada já esse ano, a 960, que para cada equipe, mais de R$ 4.000 de investimento, fora aqueles 14 mil que foi falado anteriormente. Então, as equipes aqui de Frecheirinha, como são modalidade de 1, de 2.453, vai receber valor fixo por equipe todo mês, mais de R$ 4.000, uma diferença de 1.561. Da portaria 960, vamos receber mais de R$ 4.000 também por equipe. Também, além disso, nós temos o Previne Brasil também, pelo Ministério da Saúde, em que o indicador odontológico tem peso 2, que vem o valor fixo de R$ 3.225. Então, o total geral de recursos financeiros nas equipes de modalidade 1 é R$ 9.688. Em relação à portaria 960, o que é essa portaria? São metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde dentro da odontologia específico. Não é como o Previne Brasil, que tem enfermagem, tem a medicina, tem os técnicos e tem a odontologia. É uma própria para a saúde bucal, certo? Frecheirinha já recebeu o total de R$ 45.735 em todas as equipes. Então, cada equipe, que são 5 equipes na cidade, já recebeu R$ 9.147. Isso só da portaria 960. Então, alguns municípios eles já estão passando essas metas para os profissionais. Porque o que é entendido? Os profissionais, a gente que está na ponta, que estamos procurando bater essas metas, mas não é só questão de números, a gente está procurando melhorar a condição de saúde bucal da população, mesmo com todas as dificuldades que a odontologia enfrenta. Não é só Frecheirinha que tem esse problema em saúde bucal, é o Brasil todo, isso é histórico. Então, todo dia lança essas portarias, essas metas, como forma de diminuir a dificuldade que a odontologia enfrenta. Então, municípios como, por exemplo, Cedro, Iguatu, no Ceará,
já estão repassando o valor dessa portaria. Por quê? Porque desde julho esse repasse já é feito, já está caindo. Isso já foi até enviado pelo próprio sindicato, tanto para a Câmara, quanto para o gabinete do prefeito, quanto para a secretaria, desse valor. Tá? Então, é uma das coisas que a gente reivindica para entrar na lei orçamentária. A outra coisa que a gente também reivindica, porque todos os profissionais atualmente na atenção básica recebem piso salarial. Enfermagem, agente de saúde, agente de endemias, os médicos também. E a odontologia foi simplesmente esquecida. A gente, antes do concurso, teve um processo pelo Conselho Regional de Odontologia sobre a questão do piso. E o que é que foi? Na época, antes da gente ser nomeado, foi parado o concurso somente para o nosso cargo. E o desembargador falou que não era para continuar, nós sermos chamados, convocados, e durante o tempo de exercício ser resolvida a questão do piso salarial. E até então tem mais de 2 anos e meio, mais ou menos, que ocorreu a primeira convocação, e até agora a gente não teve nenhum resultado do piso. Posteriormente, o Sindiodonto, que é o Sindicato dos Odontologistas, que nós todos somos filiados a ele, entrou também na Justiça em relação ao piso salarial dos dentistas. E qual é esse piso? Vou ler aqui para vocês. O salário mínimo nacional dos cirurgiões dentistas, com vigência a partir de janeiro de 2022, e de acordo com a jornada de trabalho prevista na Lei 3.099 de 61. Então, como aqui a gente trabalha 40 horas semanais, seria o valor de 10.382, mas, no caso, a gente recebe 20% de salubridade. Nós já até fizemos um impacto orçamentário, que foi entregue, inclusive, na Secretaria de Saúde, e falaram que iria ser analisado. A gente já entregou com tudo. Qual seria a diferença em relação ao recurso federal que está entrando, que está aumentando, em relação ao mês que a gente recebesse o 13º, o terço de férias, tudo já para ser estudado em relação à aplicação do piso. Porque, assim, o profissional, ele também merece reconhecimento. Nós estamos todo dia ali trabalhando, nós estamos ali ajudando na saúde de Frecheirinha. Nós aqui estamos sempre abertos a qualquer um que chegar, precisar da gente, está bem claro. Então, assim, são essas reivindicações que a gente tem. Tanto pela questão das gratificações, né, Previne Brasil, Portaria 960, a nova portaria que saiu, que vai aumentar o custeio fixo das equipes de saúde bucal, e a questão do piso, que já vem se arrastando há muito tempo. E aí, com isso tudo, a gente queria saber a possibilidade de ser incluído na lei orçamentária do município. Doutora, só um pouquinho antes de você falar, Eudes, eu quero só tirar uma dúvida com relação a essas portarias, esses repasses que estão vindo, que você falou. Eles estão vindo especificamente a equipe de saúde bucal ou é no geral? Especificamente a equipe de saúde bucal. Esses 9.000 e pouco que estão entrando mensal. Isso, é diretamente as equipes de saúde bucal, não envolve outras categorias. Aí, quando fala dessa equipe, inclui dentista, os atendentes, né? Isso, os dentistas e os auxiliares. Os auxiliares, entendi. Isso aí já é fato, está entrando. Isso, já está entrando. Esses valores que eu falei, por exemplo, mais de 45 mil da portaria 960, já entrou para a Frecheirinha. A de Frecheirinha já recebeu. Pois é, assim, viu, doutora? Eu concordo inteiramente com você, que eu acho que toda categoria ela já devia ter um piso mínimo. Né? Tá aqui, categoria tal, o piso é esse. Mas, infelizmente, às vezes, no papel, na lei mesmo, como por exemplo, dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, está na Constituição, entendeu? Eles conseguiram, foi uma luta realmente muito longa, né, desde 2006, e realmente hoje ou o prefeito cumpre ou os repasses são retidos, né? Então, assim, ele não tem escolha. Mas isso não desqualifica nenhuma outra categoria. Eu acho que cada um devia realmente ter o seu piso, como os enfermeiros agora estão conseguindo os deles, né? Mas ainda
Você não são o primeiro, o doutor Renato fala muito comigo sobre isso. A outra que atende lá no posto, que eu esqueci o nome dela, eu não sei nem se ela está aqui ainda, que era junto com o doutor Renato, no posto aqui da sede. Junto com ele sou eu. É você? É, sou eu. Foi você que atendeu meu filho um dia? Fui eu. Desculpa, doutor, você está diferente. Eu acho que você estava sem óculos, não sei, né? Então já falou comigo também sobre isso daí. E eu fiz assim uma pesquisa, sabe, doutor, nas cidades, vizinhas e tudo. Realmente esse piso que você falou aí, só tem Ubajara pagando esse piso, né? Não, já tem outras cidades também. Não, aqui ao redor, falei aqui ao redor. Próximo, Tianguá, Ubajara. Sobral, Coreaú, Mucambo, né? E engraçado é que em Ubajara é assim, uma parcela dos dentistas recebem o piso e os outros que são só contratados não recebem, entendeu? E aí eles estão entrando na justiça e a justiça e eles estão conseguindo judicialmente que equipare, né, aos dos demais, né? Mas assim, eu acho que o que está faltando de fato realmente é uma união geral, né, dos dentistas realmente para conseguir impor esse piso, assim, como é o dos agentes de saúde, como é o dos agentes de endemias, entendeu? Porque até então não tem nada que obrigue o prefeito, entendeu? Eu queria que tivesse, né? Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu queria que tivesse um piso para cada um. Prefeito, você vai ter que pagar, não tem conversa, tá entendendo? Mas, infelizmente, a lei fica deixando brechas, tá entendendo? Mas eu quero, desde já, falar para você que eu sou totalmente de acordo que não só vocês, os fisioterapeutas, os nutricionistas, né? Porque, na minha visão, para você organizar, para você ter uma casa organizada, você tem que ajeitar os de casa, né? O funcionamento do município cabe aos funcionários, né? Aos servidores, né? Só que, às vezes, é exatamente essas aberturas aí em que alguns gestores se apegam, né? E que, de uma certa forma, têm até razão, porque não são obrigados por lei, entendeu? Mas o que a gente questiona, o aumento de recursos federais, porque, assim, uma das justificativas que davam que o município não tinha recursos. Ok, mas aqui a gente trouxe números que realmente vai vir, já está vindo mais verba para o município. Ponto. Isso aí é fato. Outro, se houver uma lei municipal, seria o caminho mais curto, como já está havendo em outros municípios. E evitaria até a questão dos dois processos que Frecheirinha já enfrenta, tanto pelo conselho quanto pelo sindicato. Certo? Já está também em discussão no tribunal sobre o nosso piso também, inclusive a Rosa Weber já declarou constitucional o nosso piso. Então, todas essas informações, é porque aqui se tornaria muito longo a gente expor, mas depois, se quiser o momento, a gente tem como passar para vocês, porque a gente está falando, não é só se apegando àquela lei 3.099, a gente tem argumentos plausíveis que demonstram que pode sim ser possível, como aconteceu recentemente, senador Pompeu, não é próximo daqui, mas é no estado do Ceará, que eles escolheram o caminho mais curto. Fez a lei municipal, mostrou o impacto orçamentário que vem de recurso e aprovou a lei. Então, e como teve esse espaço aqui sobre a lei orçamentária, é que a gente está expondo. Que a gente quer uma oportunidade de mostrar para vocês que pode sim ser possível. Inclusive, a gente deve colocar no LOAS, né? Incluir, orçar, para que, se possível for uma futura negociação e o prefeito resolver pagar esse piso, ele já constar em orçamento. É importante lembrar o seguinte, a lei, o piso salarial em si, infelizmente, ele não pode constar no orçamento, porque ele precisa ser uma lei ordinária própria. O orçamento ele é linhas gerais. O que é que consta aqui já na previsão orçamentária, em termos de linhas gerais? Construção do PCCS, Plano de Cargos e Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais, incluído aí todas as categorias. E atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais do Magistério. Essas duas ações já constam no orçamento para 2024. Não especifica valores, porque tudo isso é um processo de negociação, de levantamento orçamentário, tudo isso. Mas já constando essa linha geral, essa dotação orçamentária, já é possível se falar em plano de cargo, carreiras e salário para cada categoria no ano seguinte.
porque já existe uma previsão orçamentária para a construção desse plano. Os valores têm que ser uma lei específica, aprovada pela Câmara, negociada com categoria, com a gestão, porque é uma lei que tem que ter um caráter permanente, e o orçamento ele é renovado a cada ano, é uma nova lei. No caso do plano do piso salarial, se for criado um piso salarial específico da categoria dos profissionais odontológicos, aí tem que ser um plano de cargo específico para eles, né? O que tem aqui em orçamento é linhas gerais, plano de cargos, carreira e salário dos servidores públicos. Mas nada impede que seja desmembrado, como foi feito da Guarda Municipal, que foi feito um plano só para a categoria da Guarda, já que eles têm especificidade bem próprias, né, de segurança. Assim como os profissionais da odontologia, que tem também características muito próprias, né? Talvez seja até difícil equiparar dentro com outras categorias no mesmo plano, né? Talvez coubesse um plano próprio. Isso é uma discussão para ser feita aqui como lei ordinária na Câmara Municipal. Mas a questão dos recursos, que são transferências, eu acho que é possível, sim, vocês já pensarem numa emenda para adequação desses valores, porque não depende de lei orçamentária própria, porque eles são recursos que podem continuar ou descontinuar, dependendo de cada governo. Mas como o orçamento ele é para um ano, é possível colocar. No ano seguinte, se o valor permanece, se a portaria permanece, se o governo permanece, vai renovando a cada orçamento, né? É possível, sim. Diferente do plano de cargo, do piso salarial, que terá que ser uma lei que vai valer independente do orçamento, né? O orçamento só tem que prever recursos, mas a determinação de estipulação de um piso, aí é uma lei própria aqui que a Câmara vai discutir. Mas, constando já no orçamento a construção do plano de carreiras e salário, já existe a abertura de contratação de uma empresa para estudar com vocês esse plano, porque já tem uma previsão orçamentária para isso, para o ano de 2024. Mas aí, só para completar, né, o que foi dito até agora, eu creio que vai ter algumas categorias que a gente vai sentir muita dificuldade hoje, mais na frente, no futuro. Por quê? Só por curiosidade, vocês hoje estão recebendo quanto? São 40 horas, é isso? Isso, 40 horas, 3.331. 3.000? 331. Aí o que eu acho assim, por que a gente vai ter dificuldade? Vai chegar um tempo que esses dentistas, algumas outras categorias, vão preferir ficar no particular mesmo, tá entendendo? Porque realmente é uma profissão que pega o dia inteiro, e o salário, eu vi hoje um edital de um concurso, né, onde o psicólogo é 2.200 e pouco. Gente, não é nem 2 salários, tá entendendo? E assim, os salários do serviço público realmente estão ficando defasados, e as pessoas não estão mais se interessando em trabalhar no serviço público, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feita realmente alguma ação com relação a isso daí, porque, com todo respeito, hoje eu fui tentar fazer um canal ali, eu não consegui, porque estava cheio de gente no consultório da menina, né? E eu acho que esse dinheiro ela tirou só hoje, tá entendendo? Então, assim, eu sou bem sincero, eu vejo que a gente tem que alguma coisa, senão a gente vai perder esses profissionais. Não vão mais, ou então, com todo respeito, e respeito a presença de vocês, ou eles vão fazer um tanto faz. Não vão mais ter interesse pelo serviço, não estou recebendo direito mesmo, não vai ter aquele amor, aquele prazer de fazer, né? Porque eu sei o quanto é importante você trabalhar com reconhecimento financeiro. E o importante do piso é porque não fica na dependência dessas portarias. Porque entra governo, sai governo, tira portaria, bota portaria, cria nova portaria, e aí vai mudando essas metas para serem cumpridas, porque só recebe esse dinheiro também se cumprir, né, as metas, né? Então ela é um valor condicionado, então não é uma garantia de que vai vir realmente. Os profissionais têm que fazer esse esforço para garantir o cumprimento dessas metas e poder receber esses valores. E o piso, não, o piso ele garante um valor, né? Independente do gestor que vier, do governo que estiver, ele terá que ser cumprido. Daí a importância de realmente se ter o piso, porque você não fica nessa dependência dessas benditas portarias que
fazer esses acréscimos de valores, mas que vem outro gestor e tira essa portaria e volta tudo como era antes. Então, uma discussão posterior para esse piso, ela é necessária realmente ser encaminhada. Oi. Boa noite a todos, senhores vereadores, doutores dentistas que aqui se fazem presente, sejam bem-vindos. E aí, doutora, senhorita, se você quer sentar, pode ficar à vontade, porque às vezes a gente fica em pé. Realmente, a gente vê que eu também tenho uma filha que milita, né, nesse área de saúde, né, que tem uma dificuldade enorme de só fala em piso. Mas tem que haver uma mudança. E eu acho que essas transferências que recebem através de portaria, se prevê, acho que prevê insumos, né, investimento e pessoal, né, os três, né? Então, podia ser transformado em gratificação, né? Porque a gratificação podia ser provisória enquanto se resolve o piso, né? Porque o piso, ele realmente ele não tem... É um dissídio esse de vocês, coletivo, dos 10 mil? Repetir a pergunta, por favor? Não, esse valor que estão pagando e o baixar é do dissídio coletivo da categoria, É. Para os concursados, o bruto está saindo 12.483 e para os contratados, o bruto está saindo 10.984. Mas por que ele paga esse valor assim, baseado em que assim? Porque eles valorizam os profissionais deles. Mas não tem obrigação. Porque... Na verdade, eles estão atendendo uma solicitação do na Conselho, não é justiça, isso? uma dentista entrou a Quênia, né? E o senhor tinha até falado, né, que era só o caso dela específico, né, só do concursado. Só que aí abrangiram para todos. Não, até os contratados, mas tem uns também que não estão recebendo. Por exemplo, tem um que está sendo contratado agora para Chapada, ele é até daqui, né? Ele já me procurou e tudo, mas para ele eles não querem pagar o piso, só querem pagar 3 mil, mesmo jeito daqui, tá entendendo? Então, assim, aí ele vai ter que entrar na justiça também, né? E ele não... Não, esse aspecto contratado e concursado sempre vai haver, ninguém vai discutir, porque não tem porém. Mas a gente poderia ver, viu? Podia haver essa possibilidade de, viu? A gente ver de pagar temporário, sei lá, uma gratificação, e com base nesses repasses que estão vindo, né? A gente está vendo um problema que está surgindo agora na odontologia relacionado à atenção secundária. O CEL municipal de Sobral fechou, então sobrecarregou o CEL regional. E o CEL regional agora foi interditado, né? Tinha umas coisinhas erradas lá e o conselho interditou. Então, as vagas que vêm para cá, para os nossos pacientes irem fazer os serviços especializados, está muito reduzido. Tem gente que realmente não consegue, e quem não tem condições fica numa situação assim complicada. E quem trabalha no serviço público realmente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha porque gosta. E a gente, muitas vezes, faz serviços especializados. Às vezes, dependendo do caso e dependendo da situação da pessoa, eu me pego fazendo coisas que não são da minha obrigação. Às vezes, odontia, que é a extração, né, de um dente ciso, entendeu? Dependendo do caso, já que a prefeitura também forneceu a bomba a vácuo, que é um sugador mais potente, próprio para a cirurgia, né? Então, a gente vê que a prefeitura ajuda a gente assim até em certas questões materiais, só que a gente não vê também a questão do retorno financeiro, que também faria a gente se sentir valorizado, né? Tem ainda alguns percalços assim, né, que às vezes falta um material, alguma coisa quebra e aí demora vir a pessoa que faz a manutenção, mas a gente sabe assim das dificuldades por conta de depender de licitação, dessas coisas, mas assim a gente queria sentir que o município realmente valoriza essa questão da saúde bucal e que eles estão dispostos assim fazerem o quanto a gente quer fazer também, né? Porque às vezes a gente fica desmotivado da gente se esforçar tanto e não ver que o município segue a mesma linha.
Deve haver uns problemas da energia que de vez em quando está aí dificultando o trabalho de vocês aí, né? Desse Hoje mesmo trabalho. no Cairal, é porque está fazendo estão pintando, estão dando as últimas coisinhas lá naquele ginásio, né, que fica lá do lado da unidade. E aí a energia oscila de vez em quando, né? E os ar-condicionados hoje desligaram. Eu estava na última paciente, eu tive que terminar, eu saí de lá pingando suor mesmo, né? E à tarde não teve condições de ter atendimento, a gente está esperando alguém para ir resolver. Mas são coisas assim que, infelizmente, acontecem no serviço público mesmo, né? Mas que a gente tenta ali fazer o nosso melhor, né? Nas condições que a gente tem. Ótimo. Queria só dar minha contribuição também. Boa noite, presidente, secretário Eudes, nobres vereadores, público presente, internautas e profissionais. Meu primo, seja bem-vindo a essa casa. Eu queria só tirar uma dúvida com vocês. São quantos dentistas atuantes? São 4 concursados e tem 2 contratados. 6, né? Uma categoria pequena. Eu acho que caberia, sim, uma conversa mais apurada com o executivo, porque uma coisa é se falar dos ACS, que é uma grande categoria, né, os profissionais, a gente endemia também é uma categoria muito vasta, mas dentistas 6 profissionais, eu acho que daria, sim, para entrar numa negociação de melhor salário. Mas deixa eu entender, esses repasses federais, também vocês estão com dificuldade de receber esses repasses federais, é isso? Então, já tem algumas cidades que estão pagando, né? Tem algumas cidades que estão ficando com a porcentagem, repassando o restante, né, para a equipe de saúde bucal, e tem outras cidades que resolveram repassar integralmente o valor. E aqui em Frecheirinha a gente ainda não conseguiu retorno sobre qual é o planejamento da gestão, né, fazer com esse recurso. Porque, por enquanto, eles estão definindo ainda qual vai ser as metas, né? Porque a gente vai ter que cumprir 12 indicadores, né? Foi até apelidada essa portaria de chuva de indicador, porque é muita coisa que tem que cumprir, né? Dentre eles, a quantidade de crianças que participam do Bolsa Família que são atendidas, satisfação do usuário, entendeu? Tem muita coisa para a gente poder preencher. Aí, enquanto estão definidas essas metas, os municípios estão recebendo o valor integralmente, né? E a gente não tem ficado com nada, né? Porque a gente poderia estar até já se planejando, se adequando para quando sair as metas, a gente já está bem próximo ou já até está cumprindo, né? Só porque aí fica adiando, aí a gente não vê vontade da gestão e a gente aí também fica sem vontade de estar cumprindo, né? E aí vai ficando desse jeito. Aí daqui a pouco vai parar de vir o recurso, né, quando for definidas as metas, né? Só vai vir o recurso se atingir as metas, e aí ainda não vai estar nada definido, né? A gente não vai estar adequado ainda a isso. Eu acredito que a secretaria nem está podendo gastar Isso. esse dinheiro, porque se não tem uma pactuação de como vai ser isso aí, esse dinheiro provavelmente ele está ficando Até porque é em acumulado cima de para ser- indicador. É. Ou você atinge o indicador, ou você não recebe o recurso. Se isso. você não apresentar os indicadores atingidos, o recurso volta ou até o município fica penalizado, né? Porque o que é que eu estou vendo aí? Como nem o acesso federal, nem os repasses federais eles estão tendo acesso, então porque poderia melhorar no salário deles, entendeu? Já seria um upgrade para melhorar um pouco a autoestima salarial, né? Com certeza. Falando assim. Então, acho assim que caberia uma conversa com o executivo, você levar essa informação, pedir a Ana Célia, né, secretária, porque são uma categoria de 6 profissionais. Eu acho que é mais difícil negociar do que uma categoria com vários profissionais. Isso, até porque só em um dos valores, que hoje é 7 mil, passa para 14, em tese já dá para dobrar o repasse para eles. Eu né? acho que é só uma questão mesmo de boa vontade, né? E quanto ao CEL, está orçado aqui R$120 mil com a policlínica, né? Então, o município, eu sou aqui, está orçado R$120 mil com a policlínica em Sobral. Vocês acham que essa demanda para o CEL ela é muito alta no município para ter... Porque eu estou vendo a dificuldade dessas demandas, porque agora o CEL é do regional, não é isso? Foi fechado o municipal e agora só está o regional. Aí, no caso aqui, vai ser com o regional esse orçamento? É direcionado ao regional?
Porque, assim, 120 mil, digamos que bote mesmo para a policlínica 70, ficaria 50 para distribuir em atendimento, entendeu? Aí a dificuldade, você está dizendo que é uma dificuldade danada de remanejar esse paciente para lá, né? Porque o questionamento assim, são poucas vagas que Frecheirinha disponibiliza para a gente caminhar esses pacientes para o céu regional. Pois é, eu acho muito dinheiro para poucas vagas. Entendeu? Era bom rever isso aí, entendeu? Na pactuação, né? E isso, a pactuação. Olha, são poucas vagas e está orçado 120 mil reais por ano. Teve paciente que eu dei encaminhamento em outubro que disse que já estava agendado para março. Tipo, demora muito. Muito. Porque tem que ver, né? Porque já está orçado esse valor alto, é bom a secretaria ver, porque lá a dificuldade de mandar para o céu. está mandando dinheiro a mais do que o que recebe Exatamente, às vezes manda de atendimento. Isso. Paciente com necessidade especial, parece que é uma vaga por mês. Aí o que dá para a gente fazer aqui, a gente faz. A população de 15 mil habitantes, Não uma vaga como. por mês. Porque a demanda da odontologia ela é muito grande. Entendeu? Se você for, você não dá conta. E também gera uma população de desdentados, né? Porque às vezes a pessoa resolveria o problema dela com tratamento de canal, mas ela não tem condições e a vaga não sai logo. Aí vai para atenção básica, o que a gente pode fazer é uma consulta de urgência, que é só limpar o dente por dentro e colocar uma medicação, a gente coloca um curativo. Só que aquele dente ali, enquanto ele não é feito canal, não é feita a restauração definitiva, muitas vezes ele vai quebrando, né? Quando demora muito tempo para sair essa vaga. Então, no final das contas, quando a gente consegue convencer um paciente a ir para Sobral, fazer o canal... O dente não está mais nem lá, né? Aí, como demora demais, o paciente vem, não, doutora, pelo amor de Deus, tire logo esse meu dente. Eu não tenho nem como argumentar muito com o paciente. Percebe-se, uma vaga para necessidades especiais já é irrisório demais, porque nossa população é quase que endêmica para especiais, entendeu? E aí, já começa por aí, né? E afeta também a questão das nossas metas, porque o que é que o Ministério quer? Que as pessoas tenham mais dentes saudáveis na boca. Se a gente não consegue fazer esse caminhamento para atenção especializada, a gente não consegue dar o retorno que o Ministério quer. Isso. Nunca fecha o caso, né? Uma das metas é a proporção de exodontias, né, que são as extrações, que essa proporção ela tem que reduzir. E o que a gente vê, até quando é mostrado naqueles resultados dos quadrimestres, né, é que a exodontia está quase no mesmo nível das restaurações. Então, é uma quantidade assim bem absurda mesmo. Isso é igual a questão dos partos cesáreos, né? Tem que crescer os normais e diminuir os cesáreos. Assim, tem que ser diminuir as exodontias, né, e aumentar os demais procedimentos. Eu só quero que vocês saibam, né, que realmente vocês têm bons profissionais na odontologia, modéstia à parte, não tão modéstia assim, né? E a gente tenta fazer o melhor que a gente pode pelos nossos pacientes, sabe? Às vezes tem aquelas confusõezinhas no posto de saúde, aí a gente tem que acolher o paciente também, procurar entender por que ele está estressadinho e tal. A gente sabe que às vezes é difícil conseguir o acesso ao posto de saúde, né? E quando a gente está com o paciente, a gente tenta fazer o nosso melhor. E a gente só queria um pouco mais de reconhecimento mesmo. Posso entrar na discussão também, presidente? Sim. Bom, pessoal, boa noite. Senhor presidente, secretário Eudes, vereador Ayrton, vereadora Silvia, mestre Cosma, aí, representando a federação, Adrício, representando a federação das associações, e o Adrício representando a associação de vazante. E os profissionais dentistas que estão aqui, sejam todos bem-vindos, muito bom ter a presença de vocês aqui. Só lembrando que eu sou um dos vereadores que mais tem cobrado ao município os serviços odontológicos, em relação a materiais, equipamento, e sempre a gente faz questão de frisar a presença dos profissionais dentistas que estão sempre dispostos a atender. Isso é a própria população que repassa para a gente, ou seja, os profissionais estão lá, estão querendo trabalhar, às vezes até de forma incomodadas, por não ter condições de exercer o trabalho que é para ser feito, acabam ficando incomodados sem poder fazer, né? Cumprimentar nosso amigo Rafael, que está aqui presente também, os internautas e todos os profissionais que estão aqui. Bom, pessoal, eu acho que
mais do que justo essa valorização, né, dos profissionais. Eu lembro que eu acho que em 2019, foi 2019 mesmo, eu coloquei aqui uma indicação, não sei se o secretário Eudes lembra, essa indicação era para que o município, a gestão, a cada ano, ela procurasse valorizar os profissionais o mínimo possível na condição salarial. Ou seja, ao longo do tempo, a gente tem visto que profissionais no nosso município que o salário ficou defasado ao longo dos anos, né? Principalmente os profissionais da área da saúde, enfermeiros, né? Dentista, entre outros, né? A Guarda Municipal, né? Ou seja, a Guarda Municipal ela entrou aqui com... quando a Guarda Municipal foi implantada no nosso município, eles recebiam 28% acima do salário mínimo. Nós tivemos que atualizar o salário da Guarda Municipal para um salário mínimo que ficou tão defasado que ficou abaixo do salário mínimo. E, infelizmente, essa política de valorização salarial para os profissionais, ela não foi ainda aplicada. Que, inclusive, também tinha até alguns profissionais de nível médio em nosso município, que recebia, em média, por exemplo, um salário mínimo e 10% acima do salário mínimo. Infelizmente, foi cortado. O último ano que eles receberam foi 2019. De 2019 para cá, infelizmente, até hoje, que é o mesmo gestor, de 2019 até aqui, que até hoje esses 10% não voltaram para esses profissionais. E quanto mais para os profissionais de nível superior, porque na imaginação eles acham que o profissional ele tem que ficar satisfeito porque ganha acima dos que estão com nível menor na questão profissional e deve ficar satisfeito. Que vai acabar acarretando o que o presidente da Câmara aqui citou, o Mike, que vai ter uma hora que os profissionais vão abdicar, abrir mão disso e desestimular e ir para o setor privado. Então, assim, eu creio que o bom profissional, ele jamais irá acontecer essa forma que você falou, Mike, que poderá, né, que realmente é um desestímulo, que a pessoa acaba aqui prestando mau serviço. O bom profissional, eu acredito que ele abra mão do concurso ou algo do tipo, para ir se dedicar a outras funções do que fazer de conta que está trabalhando, porque, infelizmente, a remuneração que ele está recebendo, ele está fazendo de conta que é um salário, porque o salário é tão defasado que não vale a pena realmente o exercício do serviço. E o que a gente tem visto, por exemplo, nós temos as unidades de saúde no nosso município. Essas unidades, a gente tem recebido muitas reclamações em relação aos serviços odontológicos. Repito, não ao serviço aplicado pelo profissional, mas a falta de materiais, a falta de equipamentos, né? Por exemplo, nós temos aqui o posto de saúde de Oiticica, eu acho que tem uns 2 a 3 anos que, infelizmente, está lá parado até hoje. Durante esse período que estamos sem dentista lá no posto de saúde de Oiticica, já foram feitas 2 reformas. Essas reformas, elas beiram 300 mil reais, essas 2 reformas que foram feitas, e aí a gente se pergunta, será que dessas 2 reformas que foram feitas, próximo uma da outra, não daria para resolver o problema do dentista? Não, o problema é a energia, o problema da Enel. Não daria para colocar, sei lá, uma placa solar ou melhorar a questão de um transformador, que um transformador é em média de 30 a 50 mil reais e atender a população? Que é uma das críticas que eu irei fazer aqui, né, críticas construtivas, né, porque a crítica, quando ela é construtiva, ela vem para melhorar a situação. Mas agora eu vou focar mais só sobre os dentistas. Assim, nós temos aqui os agentes de saúde e os agentes de endemias, que eles têm, além do piso salarial, eles têm um incentivo mensal, onde entra um determinado recurso durante o ano, e esse recurso, eu acho que já deve estar chegando, né, presidente, na Câmara para a gente votar, ou seja, tantos por cento é destinado para o profissional
e o restante desses recursos será para a valorização do trabalho desse profissional, que é o mesmo que deveriam acontecer com os profissionais dentistas. Tudo bem, a gente não tem um piso, mas se esses recursos que estão entrando no município é fruto do trabalho dos profissionais, nada mais justo que parte deste dinheiro, já que o município precisa ampliar a qualidade do serviço em materiais, equipamentos, ou seja, parte desse dinheiro seria para isso, e parte deste dinheiro, o mínimo 50% desses recursos, seria justamente para a valorização salarial desses profissionais, que é uma das ideias, já juntando com a que o vereador aí citou aqui, porque, por exemplo, nós temos 6 dentistas, se realmente for para fazer o trabalho preventivo, visitando escola, que tinha aquele saúde bucal nas escolas, aqueles programas, aquelas coisas, não tem como realmente 6 dentistas dar conta da cidade. Eu acho que tem o operacional, aqueles que realmente vão ficar lá para a questão das cirurgias, fazer realmente o trabalho odontológico, o empírico, e ter a questão os profissionais que possam fazer o trabalho preventivo. É como a segurança pública. Segurança pública, nós temos que trabalhar o preventivo, ou seja, para crianças, jovens, não entrem no mundo do crime, ou seja, a gente prevenir que essas pessoas não conheçam esse mundo, e tem o trabalho, infelizmente, já de fazer, ou seja, já combater o crime. É como um dentista, você tem que ter o trabalho de prevenção para que não aconteça, né, o descuido para a pessoa chegar a perder ou precisar de serviços odontológicos mais aprofundados, e o trabalho já ou seja, de execução mesmo, já a extração e todos esses outros, a obturação e tal. E assim, dentro desse, nós temos aqui um planejamento a cada ano, né, e, para ser justo, esse planejamento ele não tem sido cumprido, né, ou seja, em nosso município, que é a lei orçamentária, que é anual, a gente vem, discute, ouve a população, por exemplo, vocês profissionais vêm, o representante das entidades aqui vem, nosso município, e coloca as ideias, mesmo com os recursos aumentando, infelizmente, este planejamento que a gente fez aqui, ele não é aplicado. É assim, fica a bem-querer da gestão, que deveria ser uma obrigação do município, creio eu, porque quando se mobiliza a população, que é realmente quem paga os impostos, quem faz o município, esse poder legislativo funcionar, né, e ele vem diretamente, porque o poder legislativo ele fica indiretamente, ou seja, nós representamos indiretamente a população, colocamos nossas ideias, e principalmente quando a população vem diretamente, como vocês, como os representantes de entidade, e não é obedecido. É por isso que, muitas das vezes, desestimula para uma audiência pública importante como essa, ter a presença mínima de pessoas, que a gente, mesmo assim, parabeniza a todos que estão presentes. Justamente porque, quando a gente elabora esse planejamento, coloca a prova aqui, tudo direitinho, aí chega lá, a gestão olha, né, e eu sempre gosto de ser justo nessa parte, a culpa, muitas das vezes, não é dos secretários, porque o secretário a gente vê a boa vontade, né? Ou seja, eu já tenho tido embate aqui com o secretário Eudes, aqui em diversos assuntos aqui, mas eu sei que no poder de execução, o poder dele fica limitado, porque tem acima dele, e muitas das vezes o querer dele não é o mesmo querer do gestor, ou seja, ele tem outras prioridades, e porque, assim, muitas das vezes, esse querer, olha, eu quero, pois ele deveria já vir com as propostas também colocadas como prioridades, e colocar as prioridades dele e respeitar as prioridades da população que vem aqui e coloca, da população e dos profissionais, né? E coloca e esse planejamento ser aprovado. Quando é que não pode ser executado? Quando, como o secretário Eudes citou aqui, quando o orçamento ele não é atingido. Aí sim, a gestão ela tem que fazer um jogo de cintura, dar prioridade para o que é prioridade.
mas quando os recursos eles são atingidos de acordo com o planejado, né, e esse recurso entra, muitas das vezes até a gente tem que suplementar, que entrou um recurso a mais, e a gente suplementa, e esse dinheiro não é aplicado, sim, esse dinheiro foi para onde? Né? E fica o nosso questionamento, como é o caso que nós aprovamos aqui em 2021, final de 2021, para a lei orçamentária de 2022. A gente apresentou aqui, eu acho que foi umas 11 ou foi 13 emendas por aí, e essas emendas não foram aplicadas, nenhuma delas, e nós tivemos que aprovar a suplementação, ou seja, entrou mais do que o recurso, né? E aí a gente até se questionou em dizer, será se essas emendas porque era dos vereadores de oposição, né? Ou se simplesmente esse planejamento ali é só para cumprir a forma legal, coloca ali, mas na hora da execução nós vamos executar aqui o que realmente vem na cabeça da gente, né? Eu me associo aqui às palavras aqui do Ayrton, do vereador Ayrton, da vereadora Silvia e do vereador Mike, nessa questão que a gente possa ver de que forma a gente possa estar melhorando, secretário, se até mesmo de forma de incentivo, né, desses profissionais já com esses recursos. Por exemplo, se já tem esse recurso, né, e creio eu que já é fruto do trabalho dos profissionais. Sim, você quer falar? Especificamente em relação a isso, o que eu posso já ver com a Ana Célia amanhã é que, se depender de alguma lei, algum projeto de lei criando essas normas e essa partilha desses recursos, a gente já agilizar para a próxima sessão, porque o importante é que a gente não perca esse recurso e nem perca a continuidade do recebimento desse recurso. Porque, assim, como eu disse, repito, com certeza esse dinheiro nem está sendo gasto, porque se não tem um critério de repartição, o município também não pode sair gastando assim, porque ele vai ter problemas de prestação de contas, né? Se não existe uma previsão de como fazer essa repartição, né? Então, a minha conversa com a Ana Célia amanhã é de a gente tentar resolver isso, mesmo antes do orçamento, porque o orçamento é só para 2024, mas o que a gente já puder fazer para resolver os recursos dessas portarias e desse acréscimo de valores por equipe, e a gente já adiantar em forma de lei ordinária e poder permitir essa repartição, a gente correr com isso aqui para a próxima sessão da Câmara Municipal, num projeto de lei específico. Ótimo. E no caso, ela pode até pedir orientação, acho que tem alguém do Ministério que possa dar orientação em relação a isso. Olha, Isso aí, não? Esse é o dilema, né? Porque vocês acompanharam o sofrimento aí do piso da enfermagem. Era todo dia saía uma orientação diferente, e no final das contas, as carreiras, porque se não pagasse tinha que devolver o dinheiro, manda um projeto, pelo menos dividindo o que já está aí, e foi o que foi feito, né? Você vira a frustração aqui da secretária naquele dia de estar aqui, digamos assim, decepcionada com toda a discussão que foi feita em cima do piso da enfermagem, e aqui está simplesmente fazendo uma distribuição de dinheiro temporária, até dezembro. Temporária, até 31 de dezembro, sem nenhuma garantia de continuidade para 2024. Então, isso não é piso, né? Então, fizeram um arremedo para poder dizer que estavam cumprindo o piso, mas como é que eu pego um piso e junto tudo que o profissional ganha e pago só a diferença do que falta para completar o piso? Aí deixou de ser piso, né? Se o piso é o teto, então deixa eu inverter a posição da casa aí, né? Então, o que foi aconteceu com a enfermagem? Então, assim, apesar de toda uma discussão nacional, né, mobilizou todo o Congresso, aquela coisa toda, envolveu 2 presidentes de república na discussão do assunto e terminou num arremedo de piso, como foi. Ninguém sabe nem o que vai ser feito em 2024, que já está no final de ano, e não se vê falar na discussão de como vai ser para pagar esse piso da enfermagem de 2024, né? Só para finalizar especificamente aqui sobre os dentistas, quando a doutora falou aqui sobre a questão na questão dos equipamentos, que muitas das vezes dificulta devido às licitações. Realmente a gente entende, doutora, que tem essa dificuldade mesmo, mas creio eu que aqui, ó, o café. Creio eu que
principalmente nas audiências públicas, é aplicado o planejamento, né, dos profissionais, tanto odontológico como todos os outros profissionais de diversas áreas, e esse planejamento tem-se uma noção de que de equipamentos é necessário durante o ano, geralmente, eu vou dar um exemplo aqui, que é até uma caneta, por exemplo, que é um equipamento que sempre dá problema, às vezes quebra, mas tem noção de quanto realmente cada unidade de saúde ele tem uma necessidade de quantos durante o ano, porque dá problema. Vou dar um exemplo, sei lá, chutar aqui 10 para cada unidade de saúde. Isso eu estou no imaginário, pode ser 2, pode ser ou mais. E aí o município já preparar das suas licitações para aquele período. Eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive foi motivo de crítica minha. Por exemplo, o município fez no começo do ano, fez uma licitação para a contratação de palco para os momentos festivos de Frecheirinha, para R$60 mil de palco. Não obrigatoriamente o município iria contratar os R$60 mil, ou seja, mas o município já estava autorizado, a empresa ganhar e tal, aquela licitação, e lá tem os critérios definir. Poderia ser que o município iria, sei lá, precisar apenas de 20 mil, mas na licitação, ou seja, isso, claro, tem que olhar de forma legal. Da mesma forma, seria a questão dos equipamentos odontológicos, e entre outros. Fazia-se o processo licitatório, né, já dentro do padrão necessário para o ano, né, e de acordo com o que for precisando, porque cada licitação ela tem seus critérios a utilizar, por exemplo. E quem manda nesses critérios no caso, o município, a gestão. Aí vai colocar os critérios. Olha, a gente vai colocar aqui, sei lá, tantos equipamentos, só que o município vai precisar de acordo com a sua necessidade. E aí a empresa que ganhar aquela licitação, ela já está sabendo que não é naquela totalidade, mas poderá acontecer, né? Então, vai especificando. Do mesmo jeito pode ser. E assim, o município não vai ter esse problema, porque tem posto de saúde aí que fica sem dentista meses, né? Ou seja, o profissional, vocês às vezes ficam dando orientações, fazendo um trabalho paliativo ali para ver se consegue estar exercendo realmente a função de vocês, que no principal, muitas das vezes as pessoas elas não querem ir para um posto de saúde apenas para pegar uma orientação do dentista, a maioria delas já quer ir para extração, para obturação, ou entre outros serviços, né, até mesmo porque ela está perdendo tempo de algo que poderia estar fazendo, né. Então, é só para contribuir em relação a isso, e quero dizer que, se for possível, o secretário citou aqui com a secretária, estaremos aqui, com certeza, todos à disposição para aprovar o que for melhor para a valorização de vocês, profissionais, porque a gente reconhece a importância do trabalho de vocês no nosso município, e é por isso que a gente tem cobrado bastante da administração. Só lembrando, sempre cobrado de uma forma coerente, jamais a gente usa sensacionalismo para querer, ou seja, pegar isso como carona para se engrandecer politicamente, mas, de fato, o que a gente quer é realmente que a população seja atendida, que é realmente o que tem direito, e vocês exerçam a profissão de vocês como realmente vocês estão dispostos. Então, parabéns pela presença de todos. Só esclarecendo, Aurélia, assim, essa questão do planejamento de licitação, o município faz. Agora, assim, infelizmente, isso eu critico aqui, não como secretário, mas como cidadão, como contador, eu estou vendo uma banalização desse instrumento que foi criado para ser um instrumento de transparência da administração pública, que é o Instituto da Licitação. Eu estou vendo uma verdadeira esculhambação. Virou um mercado, uma disputa e um meio de sobrevivência de empresas inescrupulosas que vêm só para tumultuar o processo. Se tornou ridículo isso aí. Ridículo o que está acontecendo na administração pública. Era preciso um caso de polícia. A gente convoca uma licitação, tem que ser publicada, e tem que ser mesmo, que é transparente. Chove de empresas que não tem uma agulha no seu estoque,
mas vem de carona. Eles se juntam 5 empresários, que se dizem empresário, que não tem nenhuma agulha no seu estoque, mas vem para disputar com os grandes laboratórios. Aí eles mergulham no preço. Um preço de um produto que custa R$10, eu vendo por 3. E aí, quem é que bota preço mais barato? Quem tem condições de oferecer o produto, sai da disputa, que ele não vai quebrar. Aí ganha o cara que não tem condições, aí você pede, aí ele vai lá, tem que cumprir o contrato, você pede 50 unidades, ele manda 5. Aí você faz outro pedido no dia seguinte com mais 50, ele manda mais 5. Só para ir arremediando, mas para não perder a licitação. Isso acontece na área da construção civil, o cara não tem nem um carrinho de mão, só tem o cartão do CNPJ dentro da pasta e fica lá tumultuando o processo. Nessa semana agora, teve uma discussão braba lá, que quase que a gente teve que chamar a polícia lá dentro, os caras querendo esculhambar lá o processo mesmo, e ameaçando, Ministério Público, não sei o quê. Aí você pede a pasta do cara, o cara só tem o CNPJ dentro da pasta, mas lá esperando receber um troco de quem tem condições de participar de fato. Isso é uma vergonha que está acontecendo na licitação. E com isso perde os profissionais, que estão lá com uma licitação garantida de fornecimento do produto, mas o que interessa é que o produto não chega. Outra questão, energia. Oiticica, o problema é energia mesmo. O município comprou 3 estações, subestações de energia, 3 transformadores. Um instalou aqui no ginásio, uma luta de quase 6 meses para conseguir instalar. Aliás, conseguir que a Enel viesse ligar. A empresa contratada fez o serviço rápido. Agora, a Enel vir ligar, injetar energia para ficar no ponto de conectar com o colégio, foi preciso botar foto de menino estudando em pátio e mandar para o Adriano, que é o executivo da Enel aqui, que atende a gente, e criar um fato político em cima disso para poder eles vir ligar a energia do colégio. Agora nós estamos com a estação do hospital, já completa lá, só esperando a Enel vir ligar, e a estação do centro administrativo. 2 transformadores para ligar. Todo tempo inventa motivo. Chegaram ao absurdo de ligar, passar a energia para a trifásica lá na Oiticica, para poder fazer funcionar o aparelho lá que precisa... Não, é o compressor, né? Que precisa de energia forte, acho que é isso. É, um compressor. Então, para poder aguentar, os caras foram lá, aí botaram a desculpa lá no papel para não ligar. Não havia quem os recebesse para indicar onde é que ficava o posto funcionando. Acho que eles queriam que tivesse lá o coordenador com uma garrafa de café, um tapete vermelho para receber o cara que ia fazer a ligação da energia. Botou lá, não atendeu ao pedido porque não tinha quem o recebesse lá na... Absurdo, absurdo, absurdo. E o cara ainda lavra uma nota e bota lá que não foi ligado porque não tinha quem o recebesse lá. Mas se fosse para cortar a energia, ele com certeza não precisaria de ninguém para receber, não. Só fazia cortar. Enel, hoje aqui, se o Adriano estiver escutando, pode ver, pior empresa do estado do Ceará. E estados estão tomando as concessões de volta porque ela não está dando conta de atender. Nós estamos aqui com uma lista imensa de demandas. Chafariz, gente. A gente constrói o chafariz, a Enel não liga a energia. Esse fio era para estar virado para a esquerda e o cara botou virado para a direita. Não liga. Tem que... Outra viagem para o cara virar o fio para o lado, o Rex, lá como é o nome, o aparelho que dá. N motivos para não ligar. Eu não sei o que é que tem. Inclusive, está acontecendo a CPI da Enel, lá na Assembleia Legislativa, e eu estive conversando com o Fernando Santana, que é o deputado e presidente da CPI, né? Ele falou que nos últimos, se não me engano, nos últimos 30 anos de Assembleia Legislativa, a única pauta que surgiu, que houve convergência de todos os deputados, nenhum foi contra, houve uma união geral de oposição, de situação, todos a favor da CPI da Enel. Olha o absurdo, sei que não tem nada a ver com orçamento, mas para a transparência do público. Olha o absurdo em que a Enel chegou. Hoje, você não consegue mais pedir uma ligação de energia na Frecheirinha. Ou você vai para Sobral, ou você tem que baixar um aplicativo no celular, escanear o documento do contrato, porque tem que ter um documento do imóvel agora. Minha mãe está sendo vítima disso aí. É. Aí o que acontece? A cidade foi dividida, pronto, esse rapaz aqui viveu esse problema. A cidade é dividida em bairros,
Mas a Enel só aceita se no documento tiver o endereço dela, Enel. Aqui, Lapa, que a Rua Capitão Jacques Francisco divide os dois bairros, conjunto Edivar Pontes e o Lapa, o lado esquerdo é Edivar Pontes, o lado direito, Lapa. E as pessoas ali costumavam habitar Lapa, aí se a casa vizinha tiver como bairro Lapa e o cara tiver pedido como Edivar Pontes, o pedido é recusado, porque tem que ser Lapa, porque o vizinho dele é Lapa. Ou seja, ele não quer saber qual é a divisão da cidade, não. Ele quer saber qual é a divisão que a Enel adota. Aí eu tenho que, toda vez agora, para pedir uma ligação de luz, eu tenho que pedir conta do vizinho da direita e do vizinho da esquerda, e o meu endereço tem que ser igual. Se a conta do vizinho tiver número 0 e o contrato de locação que eu fiz tiver sem número, não aceito, porque tem que ser 0, porque o vizinho está 0. Não aceito o SN, que é sem número. Ou seja, são absurdos que eu não encontro explicação. Exigir o documento de propriedade, até interessante, ou um contrato de aluguel, para saber quem vai assumir o pagamento da conta e o proprietário depois não ficar, que eu já fui tirar essa dúvida com o Adriano, o porquê disso, né? Não, é porque havia muita reclamação, o inquilino ia embora e deixava a conta, quem tinha que pagar era o dono da casa, porque não tinha um contrato de aluguel. Ótimo, contrato de aluguel para responsabilizar quem de fato consumiu. Mas é um contrato de aluguel com tanta exigência absurda, que às vezes as pessoas vão ali no escritório para a gente fazer um contrato de aluguel, volta 3, 4 vezes para corrigir, porque ele foi lá, olha, aqui era 0 e você botou SN, tem que ser 0. Ou então aqui era Lapa, aqui era Barra, a Barra é Barra, mas você botou Barra dos Marcianos, ele só aceita se for Barra. Mas o nome da localidade, conforme aqui o plano de ruas municipais, é Barra dos Marcianos. Mas se tiver Barra, tem que ser Barra, porque a Enel diz que é Barra. Em relação a essa licitação, não lembro qual foi o município, mas foi aqui próximo. Estava acontecendo essa mesma situação. Aí toda licitação que iria acontecer no município, o prefeito ia lá, convocava o Ministério Público, mas enxugava mesmo na hora da licitação, concorria, às vezes estava lá 2 empresas, às vezes só uma. Todos aqueles malandros todos sumia na hora da licitação. Isso, ou seja, toda a licitação que foi que eu já resolvo o problema. Ele convocava o Ministério Público, aí ia uma pessoa do Ministério Público. Aí ia quem realmente tinha condição de disputar preço. E em relação à energia, a gente já teve até a opção aqui, não sei se o município, de forma legal, possa fazer isso, é nessa questão solar, a energia solar. Não, mas infelizmente você instala, instala um sistema e continua vinculado à Enel. Porque você tem que injetar a energia que você produz na rede da Enel. Enel. Eu estou até entrando nessa aí, mas eu não sei como é que vai ficar. Contratei, mas assim, para você ser independente, você tem que ter uma ruma de bateria dentro da sua casa para você acumular energia e você mesmo gastar. Mas aí, primeiro, o risco que tem uma bicha dessa explodir dentro de casa, e aí então você fica correndo um risco que ninguém sabe, e no dia que a sua bateria quebrar, realmente você vai ficar sem energia. Agora, assim, da Enel, você está produzindo, faltou energia da Enel, a sua falta também, por medida de segurança. E eu fui atrás de saber dessa informação, cara. Se você continuar injetando, um eletricista às vezes vai fazer um conserto numa casa vizinha e a rede está energizada porque a sua está jogando dentro da Enel. Então, na hora que falta a energia da Enel, cai a energia da sua também. Você deixa de produzir e deixa de ter a energia para consumir. E apesar de você estar continuando produzindo. Pessoal... só concluindo aqui, que já é 9h30. Pois é. Para os dentistas, para a gente fechar a questão dos dentistas. Eu acho, eu disse que esse recurso pode até nem estar sendo usado por conta das metas que elas têm que bater, né? Para usar esse recurso federal, tem que bater a meta, né? Não, o recurso já está chegando já, porque como não foi definida a meta, aí o Ministério da Saúde está mandando, né? E quando for definida a meta, aí só vai vir um recurso se atingir a meta. A pressa é que faça o plano logo, né? Por isso que a gente queria já ir se organizando, né? Para se adequar, para estar já conseguindo já chegar pelo menos perto de atingir essa meta. Certo. Porque quando for definido, aí vai acabar o valor que está vindo. E aí foi mencionado também que podia estar sendo dividido esse valor para custeio de material, só que o valor de custeio também foi aumentado. Aumentou em 64%, que era... Só um instante. Esse valor era 2.453 e agora está 4.014 para custeio, né? E esse outro valor que a gente está falando aqui, né, é o de incentivo, né, que seria para gratificação. E aí tem alguns municípios repassando integralmente para as equipes.
E como a vereadora Silvia falou, a odontologia realmente tem poucos funcionários, né? Profissionais que compõem, né? Então, realmente, não seria um caso tão complicado quanto o da enfermagem, que também é uma classe que tem que continuar sendo muito valorizada, né? Mas eu não vejo por que o município não teria recurso próprio para estar valorizando a gente. E mais uma coisa, sobre faltar material, ou então não ter algo dentro da unidade para funcionar, e meio que o dentista ficar sem serventia, às vezes é só uma falta de planejamento mesmo, porque a gente pode estar fazendo visita domiciliar, que é até uma das metas também que a gente tem que estar atingindo agora, as visitas, pacientes acamados, a gente pode estar fazendo rastreio de câncer bucal nos pacientes acima de 40 anos, que o pessoal pensa em câncer de tudo, né? Mas o de boca sempre esquece. Palestras, na escola, a gente só foi uma vez agora, no final do ano, quase não fomos, né? A gente ainda cobrou para ir. Pelo vídeo, as crianças adoraram vocês. E a gente adora também. Muito bom. E, inclusive, eu queria ir mais. A gente podia estar fazendo levantamento para saber se a saúde das crianças, a saúde bucal, está melhorando, está piorando, entendeu? A gente não tem que ficar restrita à unidade de saúde, não. Porque, às vezes, o que acontece é que não tem esse manejo. Não está funcionando alguma coisa, aí pronto, o profissional fica ocioso, fica lá parado. É uma coisa que eu até detesto, porque o tempo não passa. Não é bom ficar na unidade desse jeito. Então, o que muito custa, o que muito vale, né? Então, a gente queria realmente ser valorizado e que nos cobrassem, né, o que valorizassem a gente, né? Então, é isso. Eu queria só agradecer mesmo esse momento e o apoio de todos vocês. Pronto. Meu amigo Cosmo, você também tem alguma reivindicação, alguma sugestão para... Sobre a Ena, né? Na verdade mesmo, a Ena é uma empresa que ela sabe muito bem cobrar, né? Cobra demais, que hoje, se você não pagar o talário dia, no dia já reencorta. E assim, esse rapaz aqui, está fazendo a casa dele agora lá, né? E pediu a energia para a casa dele. Tá com mais de 15 que ele pediu, até hoje não conseguiu ligar a energia dele ainda. Já foi até Sobral, né? Também? Já foi até Sobral também, né? E dando maior sufoco para ligar a energia dele. A outra coisa também, né, Ildes, é que sobre a energia, que lá, você sabe que a Vazante, ela foi sítio, né? Foi sítio, né? Comunidade interior, né? Por muito tempo, agora é bairro. Já há 12 anos, né, mais ou menos, já é bairro, né? 10 a 12 anos já é bairro, né? O bairro foi em 2017. 2017 foi. Pronto, já tem um bom tempo que é bairro, né? 2017. Aí ele está me perguntando hoje, a energia da minha casa lá tem sítio Vazante. Eles não conseguiram mudar ainda. Ainda só aceita se você botar o endereço. Aí ele está me perguntando aqui como é que é esse dele. Eu digo, eu não sei, mas eu acho que vamos botar como bairro, porque a minha tem 20 anos, essa tem 20 anos. Meu talão lá é de 20 anos atrás. E se for botar hoje como um sítio, é uma coisa que não dá nem para a gente acreditar. Não. Inclusive, então, Cosme, eles estão entregando as contas de 2 em 2 meses ou é todos os não, meses? Lá a gente exigiu que fosse de mês em mês. Bem diferente da CAGES, que nos procurou, inclusive pegando o nome de todas as ruas atualizadas. Pronto. E ele, no mês seguinte, as contas já passaram a vir com nomes corretos das ruas que já foram nomeadas aqui na Câmara Municipal. Isso. Ou seja, dois comportamentos totalmente diferentes. Um do órgão que procura se atualizar e do outro órgão, da outra empresa que faz questão de se manter atrasado. Para ele. Porque o talão da CAGES é como um bairro lá, né? Eu digo, é bom você explicar para ele, porque você vê que isso aqui já é bairro, o talão da CAGES é um bairro. Porque aquele país atual dele também está como bairro, né? Pois era só isso que eu queria falar aí. Só essa questão mesmo sobre a Ena mesmo, que eu acho que é uma empresa grande que só sabe mesmo cobrar. Obrigado, meu amigo Cosmo. Os vereadores, né, Silvinho, Eu queria Aurélio, só dois pontos que eu explicasse sobre habitação, que está orçado R$100 mil, o que seria essa habitação. Ação social e trabalho e ação social, e habitação tem R$100 mil orçado. Seria direcionado a casas populares? É sempre importante colocar uma dotação orçamentária, porque assim, essas casas que estão sendo construídas,
lá na Vazante, elas já estão lá dos orçamentos anteriores, inclusive já faz bastante tempo. Mas é sempre importante deixar uma dotação, porque há essa possibilidade da ampliação do Minha Casa, do retorno do Minha Casa Minha Vida, da gente ser contemplado com mais casas. Então, como o município tem que entrar com a contrapartida, então esse valor seria de contrapartida. Ou dos aluguéis sociais, né? Que a ação social, às vezes, paga para aquela família em situação de vulnerabilidade, que está sem local para se habitar, então tem aquele período de pagar o aluguel social. Mas essa parte aí do valor dessa dotação, aí ela está realmente como construção. Ou seja, 100 mil só dá para fazer talvez uma casa. Mas aí o importante é ter a dotação orçamentária e, se for o caso, acrescentar valores, anulando valores de outras. Como eu sempre disse, o importante é ter o nome aqui. O valor, nem tanto. E como essa Minha Casa Minha Vida, ela normalmente é feita com recursos federais, mas o município tem que entrar com a contrapartida, pelo menos do terreno, então seria um valor destinado, por exemplo, para a aquisição de um terreno, né? Para a compra, construção de mais casas. Né? Pronto, Edson, só mais um ponto, porque a gente já está bem avançado na hora. Qual a possibilidade, a viabilidade de um calçamento ali naquela frente da igreja como a 10ª? Porque, na verdade, tudo ali está asfaltado, né? Até aquela travessazinha do cemitério já tem pavimentação, né, em pedra tosca. E qual a possibilidade de se botar um calçamento ali naquela via? Bom, isso aí eu posso responder bem praticamente. Ali é um loteamento particular, do seu Edilson, da dona Leda. Loteamentos, aquele loteamento ele foi embargado pelo Ministério Público, porque a lei do Edilson, eles abriram o loteamento e não dotaram das condições necessárias. Pavimentação, água e luz. Ali, a água parece que já foi resolvido o problema, né? Mas a pavimentação e a luz, não. As famílias continuam usando a energia do cemitério para ligar para lá, porque não tem postes que levem para dentro do loteamento. Com exceção daqueles primeiros que conseguiram puxar dos postes aqui da Coab. O terceiro ponto, a pavimentação, o Edilson fez um acordo com a prefeitura para empenhar uns lotes, porque a mulher do cartório só aceitava registrar o loteamento se ele fizesse a pavimentação e comprovasse, ou fizesse um acordo com o município para o município fazer o calçamento, caso ele não faça, em troca de lotes que ele deixou penhorado. Então, foi feita essa penhora de uma quantidade de lotes suficiente no valor do calçamento. E o município está dando um tempo para ele, né, mas a gente sabe que parece que o município vai ter que trocar realmente pelos lotes, né, porque as pessoas estão precisando do benefício. E hoje, dentro dessa configuração de ministérios, está sendo fácil adquirir pavimentação. Né? Então, é um recurso que o município pode conseguir, ou com emenda, ou diretamente com um projeto, para calçar, já que é um trecho dentro da cidade, e o município traz para si os lotes que ficaram penhorados. O senhor Edilson concorda, porque para fazer a pavimentação sem vender lote, porque com essa história de que o loteamento estava embargado, ele passou a ter dificuldade de vender o lote, porque as pessoas ficaram inseguras de comprar, mas ele já conseguiu cumprir todas as fases junto ao cartório, teve que refazer toda a planta, o que ainda não tem, mas a Enel já deu a viabilidade, é a questão da energia, mas aí o município, diante desse compromisso dele com a penhora dos lotes, o município já pode fazer a pavimentação e requerer para si os lotes que ficaram penhorados. Né? Foi, por enquanto, aberta a rua, aquela rua que dava acesso ali ao GES. Ele mesmo, o senhor Edilson, tomou a iniciativa de alargar a rua para dar um acesso melhor aos moradores do lado de lá. E estamos aguardando agora aí, a Enel já deu o parecer favorável lá para a ampliação, que vai, de certa forma, também ajudar muito aquelas famílias, podendo cada uma puxar a sua energia, e o município, por sua vez, digamos assim, se desfazer um pouco desse consumo, né? Porque são muitas famílias que estão utilizando aquela continuidade ali da energia do cemitério. Né? Ela já vendeu boa parte, acho que quase não tem mais nada, mas ninguém constrói porque está esperando um investimento de calçamento para poder começar a construir, entendeu?
Tá lá os terrenos tudo baldio, inclusive é escuro, é perigoso, torna perigoso ali. E Isso. assim, ninguém investe lá porque não tem um investimento ainda de calçamento, uma previsão, né? Se a doutora Emanuela tivesse continuado aqui, você pode ter certeza, todos esses loteamentos que estão aí estariam nessa mesma situação, embargados, sem poder continuar. Ele, de certa forma, deu eu não diria um azar, mas isso é a lei, realmente tem essa exigência, né? Ela estava aqui no período em que estava sendo negociado e, com certeza, houve uma provocação por parte dos loteamentos que tiveram que se organizar direitinho, né? Os dois, que estavam, Nova Frecheirinha e o Conviver, com certeza partiu de alguma deles, ou dos dois, não sei, essa exigência de que ele também se regularizasse, já que era um concorrente deles, né? E aí, nesse momento, foi um momento, digamos assim, de infelicidade dos dois, dona Leide, de terem as vendas embargadas, né? Eu lembro bem que ela mandou uma notificação para eles e dizer, me liste o nome de quem você já vendeu. E pronto, da agora para frente não pode mais vender para ninguém, enquanto não cumprisse essas 3 exigências: pavimentação, água, luz e regularização junto ao cartório, para que cada um que quisesse fazer sua escritura pública pudesse fazer. Hoje ele já cumpriu todas essas etapas com relação à questão da energia, está só aguardando a Enel. Só para finalizar aqui, e assim, esse questionamento é justamente um resumo também que a gente tem feito, justamente de cobrança durante as sessões do ano, né? A gente vai cobrar novamente, e eu queria ver se era possível, daquelas emendas que a gente renovou, a gente tem que aprovar na próxima sessão, não é isso? Até a última sessão? Dezembro tem uma sessão ou é duas? Duas, né? Então, vocês têm ainda 2 sessões. Pronto. Aí eu queria ver se era possível daquelas que a gente renovou, Sim. se era possível você verificar elas, porque senão a gente renovar ela novamente. Isso. Eu vi que algumas aqui eles já colocaram, inclusive com o número da emenda do ano passado, né? Isso. E a gente contemplado, eu vi algumas pavimentações que foram feitas e alguns poços, alguns sistemas de abastecimento, né? Foi viabilizado também. Federal, isso. E o que mais me preocupa. E o carro da saúde já foi licitado, já para comprar também. Não, aquele. A gente tem uma emenda de uma ambulância para o Pavão, né? Pois é, mas esse carro foi comprado, eu acho que é um carro de atendimento que tem aí uma questão de transporte de pessoal acho que é tuberculose. Não, aqueles dois que foram colocados na discussão. Também. Foi licitado um carro para a Guarda Municipal e um carro para a Saúde agora. O que mais, até mesmo para a gente ver de qual secretaria a gente vai fazer, porque assim, se a gente fizer colocar as emendas para serem contempladas na LOA 2024, a gente tem que verificar de onde se sai da mesma secretaria indicada de 2021. Isso. Ou se... É só para a gente ver isso aí. Porque o que mais me preocupa, o que as pessoas mais têm cobrado a gente é justamente essa questão dos medicamentos, tanto do alto custo, que o município tem um controle de fazer o cadastro, a gente sabe disso, mas em que é que o município poderia estar melhorando nessa política de medicamento de alto custo, se o município poderia também já destinar, porque realmente tem famílias vulneráveis que, se for depender do cadastro, muitas das vezes demoram esse cadastro, às vezes não tem o medicamento, às vezes o município, como a gente via aqui a Napoline, quando era secretária de saúde, ela entrava em contato com outros municípios, fazia tipo uma troca de medicamentos, não sei se a Ana Célia tem feito isso também. Consegue, tem muitos, o município está com excesso de alguns e aí faz essa permuta. E aí nos postos de saúde também as reclamações são muito grandes com essas falta de medicamento. A gente sabe que é através desses consórcios que tem junto ao Estado, até mesmo porque o consórcio, não lembro o nome técnico, acho que é pactuação. Isso, pactuação, isso mesmo. A pactuação junto ao Estado. E eu tive pesquisando que, inclusive, até que um dos criadores dessa pactuação, dessa compra de medicamentos, foi o João Ananias, na época, então secretário de Saúde do Estado. Ele disse: Aurélio, para melhorar isso, a gente sabe que está desorganizado, não a nível só apenas de Estado, mas
não só do Porque Ceará, mas é um de todos os recurso, estados. tem uma parte da União, uma parte do Isso. Estado, uma parte do município. Está desorganizado, mas o município ele pode estar melhorando a questão dele, porque é o seguinte, de que forma que é atendido? O município aumenta a sua cota, ou seja, nós vamos precisar mais de tal medicamento com a maior quantidade. Se a gente hoje compra, sei lá, 20 mil reais de um determinado medicamento, a gente vai querer passar a comprar 25, 30 mil reais. Então, assim, o município ele pode aumentar a sua cota. Inclusive, eu vi aqui 30 mil reais citando em relação neste direcionamento aí, justamente para tentar atender, porque é o seguinte, as pessoas que mais procuram a gente é justamente as pessoas mais vulneráveis, às vezes é só do Bolsa Família, às vezes são idosos, mas os idosos não, mas eles têm um aposento, muitas das vezes a família se afunda em empréstimo, e o pobre do idoso não dá nem para se manter na alimentação, a complicação é muito grande. E essas pessoas é que procuram a gente. Por isso que a nossa preocupação em remanejar esse recurso para o aumento da compra de medicamentos, na contratação, aumentar as cotas também de exame, esses exames laboratoriais e ressonância, porque realmente é muito difícil. Por exemplo, não sei se aumentou, mas o município tinha 3 ressonâncias mensal. Aí, muitas das vezes acontecia um acidente no município, um final de semana já consumia as 3 ressonâncias. Aí ficava e as pessoas na fila, né? E esse dinheiro seria justamente para cobrir essas necessidades. Sobre o ICMS que foi citado aqui, o ICMS, isso tem sido uma cobrança minha aqui, bastante aqui na Câmara, que o município ele tem dado prioridade, esse nosso recurso próprio, mais para obras de reforma. Eu sempre tenho dito, é necessário obra de reforma? Claro que é, mas vamos dar prioridade para outras coisas. Esse recurso ele poderia estar sendo aplicado na qualidade de vida das pessoas, poderia ser aplicado na qualidade, na valorização salarial de alguns profissionais, né? E, simplesmente, por exemplo, reforma de praças, calçamentos, todas essas obras, essas reformas, construção de, sei lá, de quadra e outros tipos, eu estou falando aqui de uma forma geral, que tudo isso a gente podemos estar conseguindo junto ao Ministério, a nível nacional, junto à Secretaria da Cidade, a nível estadual, e a gente tem cobrado diretamente do prefeito, inclusive foi a questão, nas discussões aqui sobre aquela questão do endividamento do município junto àquele empréstimo, que o município ele tem que buscar recursos junto ao Estado, junto à União, e procurar utilizar o nosso recurso próprio para a valorização dos nossos profissionais, a valorização do convívio das pessoas, dos cidadãos que são realmente detentores do recurso, do dinheiro, né? E, infelizmente, a gente tem visto esse dinheiro, na sua maioria, sendo aplicado apenas em obras e reforma. Infelizmente, e as pessoas passando por necessidade, né? Ontem eu tive na casa de uma senhora ali, ela procurou a CAF para fazer um cadastro sobre o medicamento de alto custo. Esta senhora ela já fez 14 cateterismos, 2 pontes safena, e aí a gente fez, e assim, um sorridente mesmo, eu imaginando. Aí ela foi para fazer, né, o medicamento, ou seja, para ela tentar manter ali, porque ela não pode, nem uma caminhada ela pode fazer, assim, é restrita a muitas coisas. E esse medicamento, ela foi lá na CAF e disse, olha, desse medicamento que você tem aqui, o único medicamento que a gente possa estar disponibilizando aqui é a AS. Nenhum desses aqui, ou seja, só quem trabalha lá é o esposo, tem uma variação de meses, tem meses que vai mais de R$1.000 só de medicamentos, né? Graças a Deus que o esposo ainda tem um trabalho e tem um plano de saúde na empresa que ele trabalha. E é um outro problema. Quando ela vai solicitar o transporte, que às vezes é preciso ela passar semanalmente, ou seja, diariamente indo para Sobral, fazer acompanhamento, ela é negada o transporte no município porque ela vai ser atendida pelo plano de saúde. E, devido ao plano de saúde, o município nega porque tem que ser só pelo SUS, pessoas do SUS.
né? Então, assim, é claro que a prioridade tem que ser para as pessoas, mas quando a pessoa não consegue, é um caso específico, que é o caso dela, de vulnerabilidade na saúde, né, eu acho que o município tinha que rever esse caso, né, ou seja, a Secretaria de Saúde, né, ver de que forma poderia atender. E eu tenho cobrado muito também sobre quando as pessoas, às vezes, vai pleitear um exame junto à secretaria e não consegue. Aí, às vezes, faz uma vaquinha, uma ajuda de pessoas, consegue para pagar esse exame. Ou seja, o transporte também está sendo negado porque o exame ou a consulta é particular. Ou seja, já não consegue pelo SUS devido à dificuldade do acesso à fila, e quando consegue fazer uma vaquinha, às vezes ajuda até de terceiros, o município nega a questão do transporte. Eu disse, rapaz... Mas é porque, por conta disso, tinha pessoas que tinham o carro em casa e ia atrás do carro do município para levar para a consulta num horário particular, que normalmente não é o horário das consultas do município. Pronto, então, foi colocado como prioridade atender aquelas situações em que as consultas foram disponibilizadas no SUS. É por isso que, dentro das secretarias, é importante a questão do profissional, por exemplo, da assistência social, no geral, porque, ou então, um contato mais direto. Por exemplo, você mora em que bairro, em que local, geralmente tem um agente de saúde, e a secretaria, não sei de que forma, eu sei que é trabalhosa, mas, especificamente, saber essa pessoa, ou seja, a origem, a questão financeira dessa pessoa, muitas das vezes se sabe, porque nós não podemos se aplicar a todos, né, usando apenas esse critério, justamente porque, às vezes, a pessoa consegue arranjar esse recurso, porque realmente não consegue a consulta ou o exame na secretaria, porque realmente a fila é grande. E aí consegue, e aí é negado até o transporte. Eu acho que tem que rever isso aí também, né? Sobre a questão do serviço odontológico, a gente falou aqui, materiais, abastecimento de água nas comunidades já foram feitos alguns, tem alguns ainda com problemas, inclusive eu tenho visitado algumas comunidades e outras pessoas já me cobrando também, né? E duas aqui para finalizar, aliás, uma para finalizar aqui é só sobre a guarda municipal. Os guardas municipais, eu não sei se cabe aí eu acho que nem precisa, mas eu já aproveitando o momento quero citar. Tem uma lei que os guardas municipais, a cada 5 anos, os profissionais têm direito, né, a 10% de valorização salarial, né? E agora, em setembro, 8 guardas municipais, eles completaram seus 5 anos, e até agora o município não aplicou ainda esses 10%. E eu queria ver quando o seu município já está preparado para fazer, ou como é que está a situação. O município recebeu a demanda deles, né, quando completaram o período. Aí, após essa manifestação deles, porque tem que ser solicitado por eles, o município constitui uma comissão para avaliar os critérios que eles têm que cumprir, porque não é automático, né, eles têm que cumprir uma série de critérios para poder fazer jus. E aí o município já está se organizando nessa comissão. Os que me procuraram nessa semana, eu disse, olha, quem for concedido vai receber retroativo, porque e quem não atendeu vai não receber nada, porque a lei é clara que eles têm que cumprir a assiduidade, a questão de não ter passado por nenhuma repreensão, tem uns critérios lá que tem que ser cumprido para fazer jus. Então, aqueles que atenderem serão contemplados. Parece que são 5, acho que ou é 8. Me informaram que são 8. Eu sei que já o setor jurídico da Procuradoria do município já deu o parecer, né, favorável, encaminhando para a comissão analisar os casos específicos, que aí é formada uma comissão nomeada pelo secretário, e a gente já está fazendo esse procedimento para o pagamento. E aqueles que forem reconhecidos direito receberão retroativo à data da consecução do benefício. Mas eu quero só agradecer a presença de todos novamente e pedir licença aqui para me ausentar, que eu tenho um compromisso ali, viu? E na próxima a gente... Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.